Monitor digital. Alô, você que curte o Monitor Digital. Chegou a hora de dar continuidade aos nossos estudos em banco de dados e entendermos um pouco mais sobre o diagrama entidade e relacionamento. Vamos lá? O Felipe da vez. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, agora que nós já sabemos um pouco sobre o que é banco de dados e que estamos dando os primeiros passos para fazer um projeto conceitual usando o diagrama entidade e relacionamento, nós vamos conversar hoje sobre as entidades e as relações entre as entidades. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, pessoal, nós vimos que um banco de dados é como uma casa. Para que ele fique bem feito e guarde os dados de forma adequada, é preciso entender a situação em que se deseja armazenar dados. Geralmente, a gente faz isso com uma entrevista com o cliente para entender a situação, o negócio do cliente. Bom, a partir dessa entrevista, a gente precisa identificar as entidades, como o professor Fabiano mencionou para a gente, os atributos que pertencem às entidades e também as relações entre elas, que é o que nós chamamos de relacionamento. Vou dar um exemplo. Imaginem que nós fôssemos contratados para fazer um banco de dados para uma escola. E aí, nós poderíamos dizer que alunos são uma entidade. Por quê? Porque os dados dos alunos são importantes para serem armazenados, como, por exemplo, o nome, a data de nascimento, a matrícula, o e-mail do aluno. Então, essas características são os atributos da entidade aluno. Uma outra entidade interessante para essa situação de um banco de dados de uma escola é a entidade curso. Eu poderia guardar sobre o curso qual é o nome do curso, qual é a sua carga horária total. Poderia guardar uma descrição detalhada que explicasse melhor qual é o objetivo do curso. Então, eu teria uma outra entidade com seus respectivos atributos. Porém, se nós pararmos para pensar, existe um relacionamento entre alunos e cursos. Se eu quiser, por exemplo, saber quais alunos estão matriculados em um determinado curso, existe uma relação entre a entidade aluno e a entidade curso. Da mesma forma, se eu quisesse tirar uma listagem total, curso a curso, com a quantidade de alunos em cada um desses cursos, eu também conseguiria fazer isso numa consulta, tanto a tabela de cursos quanto a dos alunos. Então, existe aí uma relação entre as entidades. Toda vez que isso existir, a gente indica que existe um relacionamento. No diagrama entidade-relacionamento, podem observar que o relacionamento é representado por um losango. Da mesma forma que as entidades são representadas por retângulos, o relacionamento é representado por um losango, como vocês podem ver aqui no exemplo. Vamos fazer agora um exemplo prático. Nós temos aqui o seguinte enunciado: um pet shop especializado apenas em cães deseja informatizar seus serviços. Inicialmente, é preciso armazenar os dados dos clientes, os dados dos veterinários, as informações sobre as consultas e os dados dos animais. Dos clientes, é importante armazenar o nome, o CPF e o telefone. Já dos veterinários, é importante armazenar o código do seu registro, que é o CRMV, o seu nome, a data de admissão e o salário. De cada animal, é importante guardar o nome, o ano de nascimento e a raça. Vou
observar aqui esse trecho, temos alguns indícios de que veterinário, clientes e animais são entidades. Então, nós já vamos colocar isso no nosso rascunho aqui do nosso diagrama entidade relacionamento. Vou colocar então veterinário com os seus respectivos atributos, e aí eu circulei o CRMV porque ele é um código único, então pode ser um identificador. Vamos colocar também uma outra entidade que é animal com seus respectivos atributos. Aqui eu coloquei código, e no enunciado observem que só fala que cada animal é importante guardar o nome, o ano de nascimento e a raça. Mas por que que eu incluí o código? Porque nós vimos que toda entidade tem que ter pelo menos um atributo identificador. E uma outra entidade que esse enunciado sugere é a entidade cliente, que eu também vou colocar aqui com os seus respectivos atributos, que de acordo com o enunciado são nome, CPF e telefone. Coloquei CPF com um círculo pintadinho, porque CPF é um código único, então é um candidato a ser o identificador da entidade cliente. Bom, continuando a leitura, vamos observar. Veterinários realizam consultas dos animais e é importante saber o dia da consulta, a hora da consulta e o motivo, pois é interessante sempre conseguir obter uma listagem para cada veterinário dos animais que ele consultou. Aqui, nós poderíamos pensar, será que consulta é uma entidade? Será que consulta é um relacionamento? Bom, se a consulta está relacionada ao veterinário com um determinado animal, isso indica, nos dá uma pista de que poderia ser um relacionamento, porque as consultas não ficam cadastradas dentro de veterinário e nem dentro de animal, até porque um animal pode ter várias consultas ao longo do seu histórico no pet shop e o veterinário também consulta vários animais. Então, há fortes indícios de que nós temos aqui um relacionamento pessoal. E é aqui que eu gostaria que vocês ficassem atentos entre veterinários e animais. Notem que no relacionamento é possível colocar também atributos. Por quê? Porque essas características, a data da consulta, a hora da consulta e o motivo, elas só aparecem quando há uma relação entre veterinário e animal. Então, por isso que foram colocadas aqui, né, essas figuras representando os atributos. E aí, por fim, a gente deve prestar atenção aqui embaixo. Ó, é importante saber qual é o dono de cada cãozinho, considerando que há alguns clientes que, além de compras, levam os animais para as consultas. Nós poderíamos pensar em colocar aqui no cliente um atributo chamado cão, onde a gente guardaria, né, o nome do bichinho pertencente ao cliente. Tem uma sutileza aqui, nem todo cliente leva o animalzinho para consulta no pet shop. Além do mais, tem cliente que pode ter vários animais, então colocar como atributo ficaria ruim, porque eu não tenho como especificar quantos animais o cliente tem. Então, há também um forte indício de que existe um relacionamento entre animal e cliente, e esse relacionamento vai nos dizer o cliente tem quais animais. E aí nós poderíamos guardar detalhes de cada um dos bichinhos do cliente. Eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, que os relacionamentos existiram no momento em que houve uma relação entre uma entidade e outra, mas que nós vamos fazer vários exercícios para tentar identificar os relacionamentos e as respectivas entidades. Bom, a gente está ficando muito satisfeito porque o nosso projeto de banco de dados só está avançando. Agora vocês já sabem o que são entidades, já sabem identificar atributos e hoje nós vimos o relacionamento entre as entidades.
que torna as informações, que torna o banco de dados ainda mais poderoso. Então, vamos treinando para aos poucos os nossos projetos de banco de dados ficarem ainda melhores. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau!